lá com eles. Perguntas aqui da internet. Primeiro, agradecer aí o superchat da Adelina Silva, muito obrigado. Ela diz, parabéns, excelente curso. Também o novo membro do canal, Rodrigo Ribeiro, muito obrigado e seja bem-vindo. E o Joxil, ele manda um superchat perguntando o seguinte: o PCC de Mao pode ser chamado de trotskista? Só o trotskismo faz revolução vitoriosa? Eu vou pedir para a pessoa ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos explicar aqui na sequência várias questões mais gerais, e uma delas é a relação do Partido Comunista com a Revolução. Porque todo mundo supõe o seguinte: se houve uma revolução, o Partido Comunista tomou o poder, a revolução praticamente foi feita pelo Partido Comunista, que nunca é assim, de fato, né? Uma pergunta do Emanuel Ferro. Rui, as revoltas e revoluções anteriores prepararam o povo chinês para a Revolução de 1949. O que irá preparar o povo brasileiro? Há como fazer a revolução sem uma guerra civil? Não, não há como fazer revolução sem a guerra civil, a não ser que a burguesia esteja tão... Mas mesmo que ela esteja muito podre, nós estamos vendo o caso aqui de uma podridão total. Se os norte-americanos não tivessem apoiado o regime do Kuomintang, ele teria caído muito mais rápido, né? Demora, sei lá, 3 anos aproximadamente de guerra civil para que o Partido Comunista tome o poder, contra um partido que, nós estamos vendo, esse relato que foi feito aqui é de 1945, do final de 45, depois da rendição japonesa. Esse partido conseguiu se sustentar e existir durante 3 anos numa luta contra a guerrilha, porque ele era sustentado pelos norte-americanos, senão ele cairia muito mais rapidamente e, logicamente, que a revolução ela seria muito menos cruenta, né? Muito menos sangrenta do que foi a Revolução Chinesa, com vários combates, mortes de centenas de milhares de pessoas e tudo mais. Eu tenho 3 perguntas para fazer. 2 são em cima um pouco do negócio da relação com a Segunda Guerra Mundial. Uma é uma curiosidade. Desculpa, antes de você perguntar, a pessoa perguntou também o que vai preparar o Brasil para uma revolução. Bom, todas as lutas parciais são preparação da revolução. Não vamos cair num esquematismo oposto, né? Que é o seguinte: se você nunca teve no país, ou só teve há muitos e muitos anos atrás, uma luta armada, né? Então você precisaria passar por muitos e muitos anos e episódios de luta armada para fazer uma revolução armada. Não é bem assim, né? Na Rússia, por exemplo, teve o precedente da Revolução de 1905. Foi uma luta armada e foi uma luta da classe operária contra o regime do czar. Como disse Lenin, né? Lenin e Trotsky, eles usavam a expressão de que a Revolução de 1905 havia sido o ensaio geral da Revolução de 1917. Bom, mas há países que entraram numa situação revolucionária sem, né, uma luta armada do povo anterior. É o caso da Alemanha, por exemplo, em 1918. Não podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial ajudou os trabalhadores a encarar o problema da Revolução Armada. Mas não houve, né, nenhum tipo de levante armado na Alemanha desde 1848, quer dizer, foram 70 anos sem levante armado. Não é uma pré-condição necessária. O que prepara a classe operária, os trabalhadores, a população, de um modo geral, para a Revolução, são as lutas que são realizadas, logicamente, mas principalmente as conquistas organizativas dessa classe. Então, por exemplo, a Revolução de 1918, na Alemanha, ela se espalhou com uma rapidez inacreditável, né? Em questão de 2, 3 semanas, o país estava tomado pelos conselhos operários,
quase todas as cidades minimamente importantes da Alemanha, em 1918, tinham conselhos operários. Por quê? Porque a classe operária alemã era a mais organizada do mundo. Ela tinha sindicatos poderosos, ela tinha um partido social-democrata muito poderoso. Esse partido tinha rachado, aí tinha 2 partidos, e os 2 eram igualmente grandes, né? O Partido Social-Democrata e o Partido Social-Democrata Independente. Durante a Revolução de 1918, uma ala desses partidos forma o Partido Comunista, que também é muito grande. Quer dizer, a organização da classe operária foi um fator fundamental na Revolução de 1918. E, de um modo geral, a organização política é um fator fundamental. Se não há nenhuma organização política, dificilmente a Revolução vai ser vitoriosa. Quem vai dirigir? Quem vai orientar? Quem vai mostrar o caminho? Um dos trunfos na China, né, é que havia um agrupamento político, o Partido Comunista Chinês, que tinha a possibilidade de tomar o poder. Sem isso daí, a Revolução teria muito mais dificuldade de sair vitoriosa. Eu queria perguntar, é uma pergunta mais sobre o que você colocou das conferências da Segunda Guerra Mundial, que é se, em geral, o lado que vence uma guerra, porque você já colocou em outras ocasiões que a guerra ela é um conflito entre imperialismos. Essas guerras mundiais, elas são conflitos entre imperialismos para decidir o interesse de quem que vai valer. Qual tubarão vai engolir o peixe pequeno? Aí eu queria saber ou grande, porém indefeso. Em geral, a norma para quem é o vitorioso dessa história é sempre o lado mais reacionário, assim. Porque se você vê, por exemplo, se coloca muito, por exemplo, que a Alemanha nazista tal, e se coloca tipo, na Segunda Guerra, no caso, o lado do eixo sendo o mal contra o bem dos imperialismos europeus e dos Estados Unidos, mas em muitas outras ocasiões a gente já viu que esses lados, em geral, conseguiram ser mais reacionários, às vezes, do que os estados fascistas nas suas políticas. Então, a primeira pergunta que eu tenho é isso, se em geral o lado que vence a guerra é o mais reacionário. Segundo é sobre as conferências, se a União Soviética só participou dessas conferências de Alta, de Potsdam, porque ela era um Estado operário degenerado. Se ela fosse um Estado operário pleno ainda, se ela não teria sido convidada para fazer essa partilha do mundo. E a terceira pergunta é sobre eu queria saber um pouco sobre como era o tratamento dos japoneses com os chineses durante a invasão. Porque se ouve muita história, tem a história famosa do campo de concentração número 731, que eles instalaram lá, que fazia experimentos em seres humanos, tudo. Eu queria saber mais ou menos como era o tratamento dos japoneses com os chineses durante a invasão do Japão na China. Então, deixa eu ver. Imperialismo. As conferências. Conferências e os japoneses, tratamento humanitário dos japoneses na China. O primeiro problema do imperialismo, né? Primeiro nós temos que entender que numa guerra imperialista, nós temos aí, na verdade, 2 monstros econômicos e sociais, extremamente reacionários, e cujo objetivo é escravizar a maioria dos povos de acordo com seus interesses econômicos e políticos. Então, quer dizer, numa guerra imperialista não tem mocinho e bandido, só tem bandido. Tem o bandido maior e o bandido menor, ou os bandidos equivalentes, né? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra de bandidos. Lenin, que analisou essa guerra profundamente, né? E os escritos dele sobre a guerra imperialista são leitura obrigatória para se entender isso daí. Ele fala, né? São 2 quadrilhas de bandido que querem assaltar todo mundo, e jogaram os povos dos seus países um contra os outros num conflito extremamente sangrento para dominar economicamente o mundo. Quer dizer, nem os ingleses eram melhor do que os alemães, nem os alemães eram melhor do que os ingleses e os franceses, etc. Todo mundo que estava nessa guerra era ladrão e assassino em massa. Não havia... A mitologia, logicamente, que os vencedores têm
maior facilidade para dizer qual que seria o conteúdo moral da guerra. Então, muitas vezes você vê que os ingleses e franceses, os norte-americanos participaram de uma maneira mais secundária da guerra, mas participaram, seriam os bons moços da guerra. E os alemães e austríacos seriam os malvados. Basta a gente conhecer a propaganda do outro lado que a gente vai ver o mesmo quadro ao contrário, né? Se a gente for ver aí o que se passava na Áustria e na Alemanha, nós vamos ver que uma parte expressiva da população culta da Alemanha e da Áustria apoiava a Alemanha e a Áustria na guerra, achando que os outros aqui eram os bandoleiros, né? Se eu não estou enganado, acho que não, o próprio Freud apoiava a Áustria na guerra contra os ingleses e franceses. E não há como negar que fosse uma pessoa inteligente e culta. É um mito produzido pela máquina de propaganda. Cada um levanta aí a bandeira do seu próprio nacionalismo contra os outros países, acusa o outro de agressão, né? Acusa o outro de diversas maldades. Durante a guerra todo mundo mente para o povo sobre as atrocidades do outro e sobre as suas próprias, né? Uma pessoa que viu isso de perto, que era um especialista, era o George Orwell, que trabalhou na BBC. Ele diz, né, numa declaração dele, que ele nunca viu tanta falsificação e tanta mentira como na época da guerra. Quer dizer, ele trabalhava no principal meio de comunicação do imperialismo britânico na Segunda Guerra Mundial, né? Então, por aí vocês podem ter ideia. Inclusive, muita gente tem um provérbio que fala: a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Quer dizer, se você está num país, a propaganda vai falar que o seu exército é heróico, que os seus objetivos são bons, são morais, etc. e tal, e o inimigo é um bandido, é um safado, é um criminoso, é um genocida, etc. e tal. Na Segunda Guerra Mundial, esse mito ele se perpetuou. Nós estamos, digamos assim, ainda sob o efeito da gigantesca propaganda da burguesia imperialista sobre a guerra. Logicamente que os nazistas não ajudam também na propaganda. Eles têm eles são maus caracteres, né? Logo de vista você vê que é tudo gente, são uns criminosos, uns gangsters e tal. Mas o outro lado não era melhor, né? Todo mundo fala que o bombardeio da Inglaterra pelo Hitler era uma coisa criminosa. Mas depois, quando a situação virou, os ingleses e norte-americanos fizeram 10 vezes mais bombardeios criminosos na Alemanha do que eles tinham sofrido, né? Os norte-americanos jogaram a bomba em Hiroshima. Eles fizeram e aconteceram durante a guerra, né? Então, essa é uma guerra que não tem heróis, só tem bandido. É uma guerra, como dizia Lenin, é uma guerra de pilhagem. Bom, daí a gente pode ver a natureza do acordo. Era um acordo de abutres. Eles se reuniram lá para dividir a carniça do que sobrou da guerra. E o Stalin, que também não era nenhum herói, também era bandido, participa disso daí. Logicamente que a mitologia stalinista procurou justificar esse grande tratado de Versalhes internacional, que todos os comunistas sempre tinham condenado, esses acordos que dividem países e tudo mais, procurou justificar que no caso da União Soviética é diferente, porque a União Soviética estava se defendendo, coisa nenhuma, né? O acordo era profundamente contra-revolucionário. Ele é uma das obras mais contra-revolucionárias que a gente já viu na história da humanidade até hoje. Vocês imaginem três países, né, se reunirem e decidirem: não, isso aí fica para você, pode matar o pessoal lá, nós não vamos intervir. Como aconteceu na Grécia, por exemplo. Fazer acordo ali. E depois o stalinismo também, porque, como eu falei, Stalin era um político extremamente medíocre. Ele achou, a avaliação dele era o seguinte, que como eles
tinha o maior exército da Europa, a União Soviética tinha o maior exército da Europa, a União Soviética estava ocupando militarmente todo o leste europeu e a Alemanha. Quer dizer, tinha uma posição muito importante do ponto de vista militar. Então Stalin achou assim, com essa posição militar aqui, nós podemos forçar o imperialismo a um acordo. E aí eles caíram na política do acordo democrático, né? O acordo democrático durou até, mais ou menos até 1948, quando os norte-americanos lançam o Plano Marshall e começa uma etapa começa a chamada Guerra Fria, né? E a pressão contra-revolucionária e profundamente antidemocrática dos aliados democráticos do Stalin se manifesta com toda a força. Aí o stalinismo perde as suas posições nos principais países que ele havia entregado para o imperialismo, França, Itália, né? E ele procura se resguardar no leste europeu e produz ali uma espécie de revolução por cima, né? Que já deveria ter acontecido no final da guerra, em 1945, nos países do leste europeu. Então isso daí era uma obra profundamente contra a revolução. O caso chinês é mais um episódio dessa política contra-revolucionária, né? No Brasil, o Partido Comunista... No Brasil, o Partido Comunista apoia o regime, né, de acordo com os norte-americanos. Depois é cassado em 1948, quando começa a Guerra Fria. Na Argentina, o Partido Comunista apoia o candidato direitista, apoiado pelo imperialismo norte-americano contra o peronismo. Na Bolívia, o Partido Comunista participa de uma mobilização ultra-reacionária, dessas que nós estamos vendo aqui na América Latina, contra o governo nacionalista, onde o presidente nacionalista é enforcado. Quer dizer, a política da União Soviética, do Stalin, é uma política muito criminosa. A gente precisaria, em algum momento, né, porque tem aí uma turma de stalinistas que veem as coisas de uma maneira mitológica. A gente precisaria contar essa história aí, detalhe por detalhe, né, da política stalinista, não só dentro da União Soviética como fora, para que as pessoas entendam a enormidade do prejuízo para a classe operária que foi a política stalinista. Bom, sobre os japoneses eles eram na China mais ou menos como os alemães eram na Rússia. Os japoneses consideravam o chinês uma raça inferior, que eles podiam matar a granel, sem preocupação nenhuma. Eles mataram e torturaram à vontade. Os crimes de guerra dos japoneses, eles são muito intensos e até hoje o problema desses crimes constitui uma crise, né, no relacionamento entre a China e o Japão, incluídas aí as famosas experiências com seres humanos que os japoneses fizeram na Manchúria, né, onde eles ocuparam antes, né, foi um dos primeiros lugares que eles ocuparam. Eu mencionei aqui que a política dos japoneses contra a guerrilha era a política dos 3 tudos, né? Matar tudo, queimar tudo, destruir tudo. E esses 3 tudos, não é que fosse uma força, porque quando a gente escuta um esquerdista brasileiro falar, você sabe que aquela retórica e tal, ela não quer dizer nada, né? Até a direita brasileira é muito farofeira nesse sentido. Mas os japoneses, quando eles falavam que era matar tudo, queimar tudo, destruir tudo, era literal. Era tão literal que os comandantes japoneses que executavam essas ordens chegaram a protestar, falando que não dava para levar adiante mais isso daí. Que a população estava se levantando em armas contra eles, isso aí estava provocando, não é que eles fossem humanitários também, mas eles viram que era uma política tão brutal, né, tão esmagadora, que nem dava para colocar em prática direito.
Essa é uma das origens, né? Essa política violentíssima é um dos motivos pelos quais o Exército Vermelho cresceu bastante nas zonas de ocupação japonesa. E eles conseguiram, inclusive, criar várias áreas chamadas de áreas liberadas, etc. e tal. Bom, vamos lá, tem mais perguntas aqui da internet. Queria agradecer o superchat do Renê da Silva Bastos, do Carlos Santos. Muito obrigado pelo superchat. Tem o Mário C. perguntando quais são as referências desse livro. Eu acho que é do que você leu no começo. As referências desse livro ou qual que é o livro? Acho que do que você leu no começo do... Não, eu citei, né? De onde um oficial norte-americano, é um livro francês. Chama Mao Toma o Poder, de Roland Lu. Agradecer também o superchat do Cari, ou da Cari, desculpa. Arthur Freitas pergunta o seguinte: com a vitória do Partido Comunista Chinês, Stalin rompeu com Chiang Kai-shek? Aí já não tinha mais. Chiang Kai-shek foi ser presidente de Formosa, né? Provavelmente ele não rompeu com Chiang Kai-shek, mas ele já não governava mais nada. Agradecer o superchat do Carlos Santos. Ele diz o seguinte: assistindo a aula e bebendo uma champanhe pela soltura do Lula. Um brinde e parabéns ao PCO por nunca desistir da luta. Muito bem. Muito obrigado. Pergunta do Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. É correto afirmar que Chiang Kai-shek teria se convencido de que não dispunha de meios para evitar a influência que o PCC teria na Manchúria após a retirada prevista dos soviéticos? Na realidade, o Chiang Kai-shek, ele queria levar a luta contra o Partido Comunista Chinês a todo custo, mas ele não tinha condições de fazer isso daí. Ele resistiu o quanto ele pôde. Se alguma coisa a gente pode dizer sobre o Chiang Kai-shek, é que ele era um anticomunista ultra fanático e que a vida dele, desde que ele assumiu o comando do Kuomintang, foi tentar destruir o Partido Comunista Chinês e a classe operária chinesa. Mais uma aqui. Agradecer o Ricardo Silva pelo superchat e também agradecer o Paulo Jacob Silva pelo superchat. Ele pergunta: existe uma lenda, entre aspas, sobre a Segunda Guerra, que os americanos, sob FDR, eram contra o bombardeio de cidades. E quando o Truman entrou, os americanos se juntaram aos ingleses no bombardeio de cidades. Verdade? Eu não saberia dizer, né? É um detalhe. Se o governo Truman tinha essa posição, o governo do Roosevelt tinha essa posição ou não. Mas o fato é que os norte-americanos bombardeavam as cidades alemãs com o maior entusiasmo, né? Eles reduziram a pó, literalmente, várias cidades alemãs. Eles mataram centenas de milhares de civis nesses bombardeios, que eram bombardeios, não era assim como uma pessoa fala, eu fui atacar aquela base militar e errei, não. Era um bombardeio para varrer a cidade do mapa. O mais famoso desses bombardeios, né, é o da cidade de Dresden. Todo mundo concorda em dizer que quando acabou o bombardeio dos ingleses e norte-americanos, a cidade de Dresden não tinha um único edifício em pé. Era só entulho. E que a intensidade do bombardeio, das bombas que foram jogadas lá, era tão grande que uma boa parte de pessoas que morreram ficaram presas no asfalto derretido e derreteram junto com o asfalto. Só para se ter uma ideia. Quer dizer, a bomba atômica de Hiroshima não é um raio em céu azul. Muita gente fala, não, eles tiveram uma consideração que o Japão não ia se render para salvar a vida. Aquele lero-lero
piegas, né, e asqueroso da propaganda imperialista pseudodemocrática, né? Não é nada disso. O bombardeio de Dresden foi uma bomba atômica, só que eles ainda não tinham a bomba atômica. Foi uma destruição inacreditável, uma monstruosidade. E veja bem, os bombardeios nas cidades alemãs foram em várias cidades e com um altíssimo poder de destruição. Eles bombardearam a Alemanha mais do que o Hitler bombardeou a Inglaterra. Acabou. Bom. Então, vamos ver aqui algumas questões de fundo sobre o problema da revolução, né? Então, nós vimos aqui, isso é muito importante, que a situação revolucionária na China era uma situação revolucionária geral, né? Aí acontece o quê? Que as cidades, elas não chegaram a se sublevar. Não houve um levante armado nas cidades, né? Algumas pessoas falam, mas é incorreto, é bem incorreto, que nas cidades não estava acontecendo nada. Como nós mostramos, as cidades tinham se voltado completamente contra o regime do Kuomintang, né? À medida em que o Kuomintang vai se desfazendo, o Exército Vermelho, na luta contra o Kuomintang, na área rural, vai crescendo, vai se transformando num poder político, e a conclusão da tomada do poder é que o Exército Vermelho, ele toma as cidades. Toma assim, quase que sem... né? A partir de um determinado momento, quase que sem luta, sem resistência nenhuma. O Kuomintang já está combalido. Isso daí dá origem à chamada política, que é uma política meio... é apenas uma justificação do acontecido, né? Da política de o cerco, a tomada das cidades pelo campo, como se fosse uma grande estratégia. Na verdade, o que acontece, né, é que o Partido Comunista estava armado na área rural e acompanhava aí, né, a revolução tanto na área rural como na área urbana. Logicamente que, se não houve um levante armado nas cidades, pelos motivos que nós já apresentamos aqui, em todas essas aulas, a repressão e tudo mais, a ausência de uma direção política nas cidades, o Partido Comunista havia se afastado das cidades, nem só por isso, a ideia é de que as cidades foram cercadas pelo campo. Na verdade, a força armada do Partido Comunista estava no campo. Como aconteceu também, da mesma maneira, na Revolução Cubana, na Revolução Nicaragüense, era tudo mais ou menos assim. Mas a Revolução, né, mesmo nessa situação, o ponto essencial da Revolução era na cidade, e não no campo, né? As cidades estavam tendo... né, estavam atravessando aí uma etapa revolucionária. Uma outra coisa que a gente deve dizer sobre isso, que é muito confuso, que é o seguinte: a China é apresentada assim como se fosse um caso excepcional, revolução camponesa. Mas acontece que todo país agrário, a revolução tem que ter um caráter camponês, um componente camponês muito forte. A mesma coisa aconteceu na Rússia, né? Na Rússia, os trabalhadores se mobilizaram nas cidades. Aí na Rússia acontece o contrário da China. É como se a revolução tivesse acontecido só nas cidades.
Mas como é que seria possível uma revolução que aconteceu aí numa pequena quantidade de cidades do país, que eram as cidades industriais da Rússia? E o resto do país? Qual era a posição? Não, na Rússia também aconteceu uma revolução camponesa. Na verdade, o contingente maior da revolução eram os camponeses, né? Nós já explicamos aqui que na Rússia havia mais de 100 milhões de camponeses para coisa de 10 milhões de trabalhadores nas cidades. 10 ou 12 milhões. Quer dizer, os trabalhadores da cidade eram 10% da revolução em termos de efetivos. Os camponeses eram a imensa maioria. Na Revolução Francesa também, a gente vê você discute a história da Revolução Francesa, ela se passa em grande medida na cidade de Paris. Mas não é verdade. A Revolução era nacional e era uma revolução camponesa também. Quer dizer, onde você tem um país atrasado, com uma grande quantidade de camponeses, e na maioria camponesa, a revolução tem que ser uma revolução também camponesa. Quando nós falamos, por exemplo, no caso da Rússia, que a Revolução Russa foi uma revolução proletária, e nós vamos também mostrar que a Revolução Chinesa também foi uma revolução proletária, o que nós queremos dizer não é simplesmente que foi a classe operária que tomou o poder. Isso também. Mas o que nós queremos dizer é que quem determinou o curso da Revolução foi a classe operária e não as outras classes sociais que participaram da Revolução. Mas basta ler, por exemplo, o melhor livro que tem sobre a Revolução Russa, que é a História da Revolução Russa do Trotsky, e nós vamos ver que os camponeses, eles ocuparam uma série de lugares, entraram em conflito, formaram soviets camponeses. Quer dizer, os camponeses tinham uma organização muito maior do que a organização da classe operária russa. Só que a classe operária é uma classe histórica. A classe operária é o socialismo. Os camponeses são uma classe, num certo sentido, eles são um remanescente do passado da sociedade. Eles estão na origem das sociedades capitalistas. É uma classe do passado histórico. E o camponês não tem uma sociedade que ele vai formar. Menos ainda a sociedade socialista. O socialismo, quer dizer, a expropriação da propriedade privada, decorre da natureza da classe operária, ponto. O socialismo camponês, ele não tem vigência em lugar nenhum. Então, uma coisa que é uma confusão que todo mundo faz é o seguinte: como o exército do Mao Tse-tung havia crescido recrutando camponeses, e os camponeses eram a força armada existente, né? Formaram um exército com base nos camponeses, daí surgiu o mito da Revolução Camponesa, das cidades cercadas pelo campo, como se fosse uma tática política especial. Na verdade, o Partido Comunista, nós vimos a situação, né? Ele havia sido massacrado nas cidades e ele fugiu para a zona rural, para sobreviver. Logicamente que a partir daí, né, se vendo nessa situação, nós vamos encontrar vários escritos do Mao Tse-tung, onde ele fala da importância dos camponeses, etc. e tal. Mas isso daí foi uma situação que se criou pelo desenvolvimento da revolução. E toda grande revolução num país atrasado é, ao mesmo tempo, uma revolução camponesa. O que aconteceu na China é uma peculiaridade, né, do desenvolvimento político da China, não do desenvolvimento histórico. E nem nenhuma via chinesa para o socialismo. Produziu-se uma desigualdade, né, no desenvolvimento da revolução nas cidades e no desenvolvimento da revolução no campo. Os comunistas, eles estavam à frente de um exército formado em grande medida, quando ele ficou grande, por camponeses, enquanto que o desenvolvimento da revolução na cidade foi retardado. Simplesmente isso. É como se você assistisse um filme,
É como esses livros, né? Esses romances modernos que nem o romance do Cortázar, O Jogo da Amarelinha, que você pode ler os capítulos na ordem que você quiser, né? Os capítulos aqui estão trocados, eles não estão igual o livro A Revolução Russa. Na Revolução Russa você tem que ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto capítulo. Aqui não, alguém embaralhou os capítulos pelas circunstâncias políticas da luta na China. Então os camponeses aparecem no primeiro plano da Revolução, mas a Revolução não foi uma revolução nem exclusivamente camponesa, né? E menos ainda uma revolução determinada pelos camponeses. É uma confusão. Quando o exército chinês do Mao Tse-tung ocupa as cidades, essa realidade se revela. Tá? O que vai acontecer? A classe operária passa a dominar o panorama político. Só que ela entra em cena de uma maneira tardia. É uma peculiaridade. Então, nós temos que levar em consideração isso. A tal revolução camponesa é meio que um mito. Meio não, é um mito. Né? Vamos ver mais alguns detalhes desse problema aqui, que é um problema muito importante. O exército camponês. Primeiro que o exército camponês, né, ele era um exército camponês da mesma forma que o Exército Vermelho na Rússia. Vejam vocês, o Exército Vermelho teve 5 milhões de soldados. O Exército Vermelho organizado por Trotsky. Bom, nas cidades havia coisas assim, de 3 ou 4 milhões de operários industriais. Se entrasse todo mundo, acabava a classe operária totalmente no Exército. E cerca de 12 milhões no total, 12, alguma coisa mais do que isso, de trabalhadores não industriais, mas proletários. Quer dizer, que se o exército fosse formado exclusivamente pela classe operária, esvaziava as cidades. Então, quer dizer, quem que formava o grosso do exército vermelho russo? O camponês. Igual o que acontecia com o Mao Tse-tung. Só que aí a direção da classe operária, no processo político, era muito mais evidente. Né? Uma coisa que a gente deve usar como comparação entre a Revolução Russa e a Revolução Chinesa é o seguinte. Durante a Guerra Civil, a classe operária russa, ela se enfraqueceu muito. Né? E a explicação apresentada pelos líderes da Revolução, Trotsky, Lenin, qual que é? Primeiro que os elementos mais ativos da classe operária foram para o exército. Então a maré revolucionária nas cidades, ela baixou. Porque os elementos mais revolucionários estavam no exército, que lutavam em todo o país, principalmente na zona rural, e com o apoio dos camponeses. Se os camponeses não tivessem apoiado ativamente o exército, não teriam sido vitoriosos. Então, quer dizer, na verdade, você tinha uma situação na Rússia que era assim, um exército dirigido pelo Partido Comunista Russo, que era um partido operário, um exército cujas lideranças principais eram operárias, mas onde a maioria do exército era camponesa. Quer dizer, nesse sentido, o exército do Trotsky era muito parecido com o exército do Mao Tse-tung. Um outro dado importante, né, que é sempre esquecido quando se fala da Revolução Camponesa. O partido que dirigia a Revolução Camponesa era um partido comunista. Tudo bem. Vamos colocar os poréns. Partido Comunista stalinista, ou meio stalinista, de origem stalinista e tal. Um partido meio confuso, não era propriamente um partido revolucionário, mas não era um partido camponês. O Partido Comunista era um partido operário. Se o Partido Comunista tivesse desaparecido, né, não tivesse nenhuma participação na formação do exército camponês,
e o Mao Tse-tung aparecesse como líder dos camponeses, você podia falar, isso é um exército camponês, como seria mais ou menos os exércitos, alguns exércitos anarquistas que se formaram na Revolução Russa, como, por exemplo, o exército do Makhno, que formou um exército camponês, e que era uma coisa muito confusa. O exército camponês, ora lutava contra o exército branco, ora lutava contra o exército vermelho, até que os bolcheviques, vendo o problema que esse negócio trazia, esmagaram o exército do Makhno, que era chamado de exército verde. Acabaram com o exército ecológico, aí ficou só o vermelho e o branco. Então, nós temos que considerar o seguinte, o exército popular revolucionário, que era o nome do exército do Partido Comunista, do Mao Tse-tung, ele não era um exército dirigido pelos camponeses, ele era um exército dirigido por um partido criado na cidade, por pessoas com uma formação técnica, política, intelectual da cidade. Ele não tinha nada de, essencialmente, do ponto de vista da sua consciência, da sua diretriz, da sua liderança, não tinha nada de camponês em geral. Inclusive a gente vê, né, quando a gente vê a biografia dos líderes, todos os líderes dos exércitos são velhos comunistas que participaram da Revolução de 1927, e a maioria deles são intelectuais e operários das cidades. Uma coisa que também não aparece na história mitológica, mas uma história dos fatos deveria considerar de uma maneira muito importante, é o seguinte. Mao Tse-tung, ele era uma pessoa que tinha uma certa crença na capacidade dos camponeses, porque ele tinha sido um dos encarregados do trabalho camponês do Partido Comunista. Mas ele rapidamente percebeu que o camponês era difícil de organizar. O camponês não é que nem o operário, disciplinado pela fábrica, tem aquele sentido coletivo e tal. O exército popular revolucionário chinês, principalmente nos seus primeiros momentos, ele era difícil de manter disciplinado. E por isso, a maior parte das lideranças e do pessoal ativo que formava, digamos assim, a burocracia do exército vinha das cidades. O Partido Comunista, principalmente depois que eles fizeram a longa marcha, importava continuamente intelectuais, operários, militantes das cidades para organizar o exército no campo. Então, quer dizer, era um exército de camponeses organizado por pessoas que não eram camponesas. Por isso também que o exército sempre apregoava aquela ideologia socialista, né? Nós somos a favor do socialismo, contra a burguesia, luta de classes. Eles nunca perderam essa ideologia geral de um partido operário, né? Esse é um fator, é o terceiro fator muito importante. Eles só conseguiram mesmo manter esse exército porque o Partido Comunista Chinês era um partido de militantes organizados. Se fosse um bando de gente que recolheu uns camponeses lá para fazer um negócio, isso aí não aconteceria nunca. E também, o último ponto que a gente deve deixar claro, né, que a gente não deve mistificar, é o seguinte: a revolução não foi feita por esse exército camponês. A revolução aconteceu, como a maioria das revoluções, como o resultado do colapso do regime político burguês. Quando a revolução começa aquela mobilização, aquela situação de revolta generalizada na China, o exército camponês ele é pequeno. Ele vai crescer com base no desenvolvimento da revolução. E quando ele chega nas cidades, ele não vai encontrar resistência nenhuma. O regime do Kuomintang havia entrado completamente em colapso. Bom, nenhuma. Teve batalhas, lógico. Mas dá para perceber que quando eles chegam nas principais cidades, a situação já está meio definida. O Chiang Kai-shek vai recuando até, né, que ele é transportado lá para Formosa. Então não se trata de que
os camponeses invadiram o país ou coisa do gênero. Né? E, logicamente, que depois que o Exército Popular Revolucionário, o Partido Comunista, tomam conta das cidades, a gente não vai ouvir falar da presença significativa política dos camponeses. O que a gente vai ouvir falar é do comunismo chinês. Né? Então, eu acho que essa é a explicação decisiva do problema da Revolução Camponesa. Bom, mais uma explicação que eu acho que é importante para a gente, mais uma ou duas considerações são importantes para a gente abrir para um debate. Quando o Partido Comunista chega nas cidades, as cidades estão em plena ebulição. Né? E, logicamente, que o Partido Comunista é bem recebido por todo mundo, pelos operários, tudo. Primeiro porque havia uma influência, havia mobilização, havia uma certa organização. E segundo porque o Kuomintang, eles apareciam como a grande alternativa popular tal ao Kuomintang. Aí o que acontece? Né? O Partido Comunista Chinês, ele havia evitado de levantar os operários até então. Né? Esse é um dado que não aparece na maioria das histórias, que são um pouco fantasiosas sobre a China, mas é evidente a preocupação. O Partido Comunista Chinês, ele tinha a política stalinista de revolução por etapas. Eles queriam estabelecer o que o Mao Tse-tung chamou de a nova democracia, que era um regime, em última instância, com toda as flores e toda a decoração que a gente possa fazer, era um regime político burguês. Né? É disso que se tratava. Inclusive, eles falam expropriar as quatro famílias que dominavam a economia chinesa e governar junto com os industriais, comerciantes, etc. e tal. Eles queriam formar um governo de frente popular sob a direção do Partido Comunista. Só não era uma política de frente popular porque eles, por experiência, haviam rejeitado o Kuomintang. Eles já sabiam que o Kuomintang era um partido anticomunista e pró-imperialista. Então, a primeira ideia do Partido Comunista não é estabelecer o comunismo, não é estabelecer o socialismo, não é expropriar toda a burguesia. Eles chegam com aquela ideia de colaboração de classes. Por que eles mudaram de opinião? Eles mudaram de opinião porque, ao entrar nas cidades, eles se colocaram diretamente sob a pressão da classe operária. Imediatamente percebendo isso, são esses dados concretos que ajudam a compreender o desenvolvimento da história. Imediatamente quando eles chegaram na cidade, eles começaram um recrutamento massivo da classe operária. Em pouquíssimo tempo, mais de 2 milhões de operários entraram no Partido Comunista. E isso daí dissipou toda a ilusão da Revolução Camponesa. E sob a pressão da classe operária, eles foram obrigados a confiscar muito mais da burguesia do que aquilo que eles pretendiam. Né? Se você não conhece esse detalhe, que o partido chegou, praticamente incorporou o setor principal da classe operária chinesa, que deve ser... Imagina um partido que incorpora aí 2 milhões de operários. A pressão que os operários não realizam dentro do partido. O partido ficou submetido à classe operária. E assim a classe operária, mesmo sem ter organizado um exército, sem ter tomado o poder pelas armas diretamente como classe, vai determinar o rumo da Revolução Chinesa. Por que eles, que num primeiro momento haviam evitado todo tipo de trabalho operário nas cidades, falando que a prioridade era o campo, mudaram de opinião? Porque enquanto estava a Guerra Civil, eles estavam longe dos operários. Mas quando eles chegaram nas cidades, a única maneira que eles tinham de controlar esses operários era incorporando os operários ao partido.
Assim, incorporando os operários ao partido, eles passaram, né, a equipe dirigente do Partido Comunista passou a controlar o movimento da classe operária, até certo ponto. Mas foi obrigada a ir, né, além do que eles pretendiam, e expropriar a burguesia. Bom, aqui, né, uma outra questão fundamental, né, para entender esse processo da Revolução Chinesa, que é o problema do Partido Comunista Chinês e a Revolução. Na história mitológica, né, o Partido Comunista Chinês, com pompas e fanfarras, aplauso do povo, faz a revolução. Na história real, o Partido Comunista Chinês não tinha nenhuma clareza do que é que eles iam fazer. Eles atuavam sob a pressão dos acontecimentos. Então, por exemplo, num dado momento eles seguem a política do Stalin, apesar de não terem aquela dependência direta, de chegar num acordo com o Kuomintang, que eles veem que realmente não é a última tentativa de uma política totalmente fracassada. Aí eles falam, por exemplo, que a luta para derrotar os japoneses e pela revolução é uma luta prolongada. Mas a revolução acontece, e a revolução é um fenômeno que independe, né, em grande medida, de qualquer tipo de organização partidária, né? A organização partidária na revolução, ela é, digamos assim, é como um barco no meio de uma tempestade. Se você tiver um bom comandante, quer dizer, uma boa direção política desse partido, você vai navegar a tempestade que é a revolução. Mas se você não tiver, você afunda no meio da revolução. Não é como as pessoas pensam, que é uma visão idealizada da revolução, que o partido chega lá e começa a distribuir ordens para Deus e todo mundo começa a cumprir as ordens. Não é assim. Se o partido não tiver habilidade e tal de tratar, aquela tempestade revolucionária acaba com o partido. O partido, na verdade, ele tem que se adaptar, saber se adaptar ao desenvolvimento da revolução para poder ter uma margem determinada, pequena, de influência real sobre a revolução. O Partido Comunista Chinês não tinha clareza nenhuma. Isso é uma característica da revolução que fica obscurecida pela versão mitológica, né, do maoísmo. O Mao parece assim como um semideus que levou a revolução à vitória, etc. e tal, né? Isso é outro mito. Quem que era o Mao Tse-tung, né? Qual é a característica do Mao Tse-tung? Ele é apresentado assim como grande teórico marxista, etc. e tal. Ele, na verdade, ele era um dirigente prático. E, acima de tudo, ele era um político empírico. O que quer dizer empírico? Uma pessoa que não é guiada tanto pela teoria, né, por uma compreensão da realidade, mas por uma atividade prática de erro e acerto, né? Então você vai lá, tentativa e erro, perdão. Você vai lá, faz uma tentativa, não deu certo, corrige. Desse ponto de vista, ele era um político empírico de muito bom senso e habilidade política. Ele, por exemplo, foi a pessoa que percebeu que, primeiro, os levantes estavam levando a uma liquidação do Partido Comunista e propõe a tática de guerra de guerrilhas, que era uma coisa muito sábia diante da situação da existência de uma força armada, né? Ele também percebe que ele, apesar de não ter previsto, porque se a gente for ver o maoísmo, for analisar todo o percurso do maoísmo, nós vamos ver que ele sempre começa com um erro e depois ele corrige adequadamente o negócio, que é típico do empirismo, né? Eles tentaram criar um foco
né, soviético, rural, né, no começo, no sul da China, pensando assim, nós temos condições aqui de resistir à ofensiva do exército do Kuomintang. Na verdade, isso não era possível. Bastava o Kuomintang ter, que as condições políticas favorecessem uma ofensiva do Kuomintang, e o Kuomintang, naquelas expedições, finalmente quase conseguiu exterminar o pessoal lá. Aí eles tiveram a habilidade de escapar do cerco, empreender essa marcha, foram para um lugar ainda mais remoto, para se proteger, né? Nessa movimentação, empiricamente, a gente vê a habilidade do Mao Tse-tung como dirigente prático, né? Ele, inclusive, falava, né, que precisamos de um marxismo prático, que é uma bobagem, mas revela bem o pensamento dele. Quer dizer, o negócio é ver como é que a gente resolve os problemas do dia a dia aqui e toca para frente. A própria tática dele da guerra prolongada mostra que a pessoa não sabe mais ou menos, não sabe direito para onde que as coisas estão indo, né? Então é uma tática assim para você ir levando até que a situação ela mesma se defina, não é uma tática que nem dos bolcheviques que Lenin fala, agora tomar o poder, né? Insurreição, temos que fazer assim e tal, papapá. A dele é muito mais, você nota assim, a falta, né, de previsão, de antecipação dos acontecimentos. Mas à medida que a situação se desenvolve, ele rapidamente, né, ele toma conta da situação, ele compreende e ele se orienta de um ponto de vista prático. Aí, o interessante do maoísmo, do próprio Mao Tse-tung, é que ele tem uma capacidade grande de adaptação à situação. Ele não demora muito para passar da nova democracia para o estabelecimento de uma ditadura operária, né? Para passar da ideia de que temos que ter aí uma força camponesa para transformar o partido totalmente, né, com a presença da classe operária. Ele vai se adaptando às situações empiricamente, né? Se a gente fosse analisar aqui o governo maoísta, a gente ia ver que é a mesma coisa, que é um governo de tentativa e erro, e às vezes os erros são brutais, né? É o caso, nós não vamos entrar no mérito aqui, mas só para mencionar, do chamado grande salto adiante, que é uma política econômica sem nenhum fundamento real, né? Baseado num desconhecimento da situação, que leva a um desastre econômico muito grande na China. Mas, para entender o Partido Comunista na Revolução, nós temos que entender, né, a maneira como a liderança do Partido Comunista pensava, que era uma coisa empírica. Nenhum deles era um verdadeiro teórico de nada. Mao Tse-tung é apresentado como teórico, mas se você pega os textos dele, nenhum texto é verdadeiramente teórico, né? Ele tem um texto, por exemplo, que fala de filosofia das contradições, que muita gente acha assim que é uma inovação teórica, mas aquele texto lá ele foi escrito para justificar a política de alianças do Partido Comunista Chinês. Não vou me aprofundar aqui porque a maioria não leu o texto, não sabe o que tem no texto, né? Mas a gente vê que mesmo nos textos que têm uma certa pretensão teórica, o texto tem um sentido prático. Mao Tse-tung era um organizador prático, ele não era também um intelectual, ele não era como os fundadores do Partido Comunista, grandes intelectuais chineses. Ele era um homem que veio de baixo, ele era de uma família camponesa, ele foi um trabalhador, ele esteve na Universidade de Pequim, não como estudante nem professor, mas como ajudante da biblioteca, né? Ele era um homem que, dentro do Partido Comunista, ele cresceu no trabalho prático. Ele se destacou porque ele era uma pessoa, primeiro, com muito mais bom senso do que os malucos stalinistas dos levantes armados, e segundo, porque ele tinha uma inteligência aguda para os problemas práticos da guerra de guerrilha e da organização do partido. Mas a gente pode procurar com uma lupa, nós não vamos encontrar nenhum grande voo intelectual do Mao Tse-tung. Se você tirar aquela grossa camada de louvação do Mao Tse-tung e tal,
o que nós vamos encontrar é uma pessoa, né, um militante que não era um grande teórico, um grande intelectual, mas que tinha uma liderança prática sobre o partido. E isso daí, né, determinou muitas coisas na trajetória do Partido Comunista, que mostra que ele era uma pessoa com grande sagacidade política. Por exemplo, ele percebeu, né, é evidente que era principalmente ele, mas outros dirigentes também, eles perceberam que o negócio da aliança com o Kuomintang, isso daí era uma furada. Né? Eles tentaram de novo essa aliança, sei lá, provavelmente por preconceitos políticos, mas já entraram na aliança com o pé esquerdo. Não entraram com grande entusiasmo. Eles não sabiam onde é que ia dar a revolução, se a revolução ia ser vitoriosa, como é que ia ser vitoriosa, nada. Eles também procuraram se livrar, né, das 4 ou 5 direções que o stalinismo impôs ao Partido Comunista antes da direção do Mao Tse-tung. Por quê? Porque, primeiro, eram pessoas que não entendiam nada da própria China, entendiam menos ainda de revolução, menos ainda de marxismo, e eram os paus mandados que o Stalin mandava lá para tentar impor, né, a sua política externa, a política externa da burocracia soviética ao Partido Comunista Chinês. Mao Tse-tung, sendo um homem prático, olhou e falou, isso aí não tem condições. Né? E eu expliquei ontem que ele, na verdade, ele rompeu com o Stalin sem declarar a ruptura. Ele não queria ficar sob a liderança stalinista, ele não queria ser controlado pelo stalinismo. Isso daí fez com que o Partido Comunista, né, deixasse de ser um partido stalinista. Esse é um dado muito importante, porque senão nós vamos fazer como certos grupos trotskistas já fizeram, que falam o seguinte, que as revoluções que aconteceram na Iugoslávia, na China e tal, eram revoluções dirigidas por partidos contra-revolucionários. É um negócio meio, né? Como assim uma revolução dirigida por um partido contra-revolucionário? O que eles queriam dizer é o seguinte, uma revolução dirigida pelos partidos stalinistas. Aí você ficava numa situação que é uma encruzilhada fatal. Ou o stalinismo é revolucionário, ao invés de ser contra-revolucionário, né? Ou os contra-revolucionários dirigiram a revolução. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. Nem o stalinismo deixou de ser contra-revolucionário, em momento algum, e nem a revolução foi dirigida por um partido contra-revolucionário. Tanto o Partido Comunista Chinês como o Partido Comunista Iugoslavo, eles romperam com o stalinismo. O stalinismo nos partidos comunistas, nós publicamos um texto acho que eu não verifiquei todos os textos, mas eu acho que nós publicamos. Se não publicamos, vamos publicar. Tem um texto do debate dos trotskistas na década de 50 sobre a Revolução Chinesa. Então, o pablismo, que era a corrente dominante dentro da Quarta Internacional e que afundou a Quarta Internacional, ele tinha essa tese de que o stalinismo... Uma parte dos chineses tinha a tese de que a Revolução Chinesa não era uma revolução, era uma contra-revolução porque era dirigida por um partido stalinista. Uma tese maluca, lógico. Aí os outros concordavam que o partido era um partido stalinista. Um dirigente do partido do trotskismo francês, ele fala o seguinte, não é assim. O que acontece, primeiro ele explica, os partidos comunistas, eles têm um caráter dual. Eles são um partido operário, por um lado, e por outro lado eles são dirigidos por uma camarilha, um aparato contra-revolucionário. Quer dizer, são partidos, na sua maioria, né? Tem partido comunista que nunca foi assim. São partidos contraditórios. Então, o partido stalinista, ele só é stalinista porque esse aparato stalinista, que é um aparato controlado pelo stalinismo russo, diretamente da Rússia, né, ele mantém controle do partido.
Se o partido rompe com esse aparato, ele deixa de ser stalinista. Porque o stalinismo não é uma ideologia. O stalinismo é um controle político, burocrático, direto dos partidos comunistas pela burocracia stalinista da União Soviética. Se não há esse controle, não há partido stalinista. Não há ideologia stalinista, não há política stalinista. E o Partido Comunista Chinês, o próprio Mao declara, a partir de 1935, Stalin perdeu toda a influência direta sobre o Partido Comunista Chinês. E à medida que a Revolução se desenvolve, o Partido Comunista Chinês, ao invés de ser o grande dirigente da Revolução, ele, na verdade, ele é arrastado pela Revolução. Né? Na medida em que ele atua conscientemente, ele atua como um partido que não é revolucionário, também não é contra-revolucionário, seria meio que um partido centrista, que acompanha a Revolução. Ele não, como a gente vê aqui, ele não dirigiu a Revolução de conjunto. Ele nem tinha uma política clara para a Revolução. Mas ele acompanha, ele é, num certo sentido, ele é arrastado pela Revolução, porque ele não é um partido contra-revolucionário. E sob a pressão dos acontecimentos, ele vai daqui para lá, de lá para cá, né? E opera essas coisas que nós vimos. Quando ele chega nas cidades, se defronta com uma realidade que eles não haviam nunca previsto, nunca calculado, o partido começa a sofrer uma pressão enorme da classe operária. Quer dizer, sofre um enorme deslocamento para a esquerda, porque justamente esse partido, eu sei que nenhum maoísta vai gostar de ouvir isso daí, é um partido centrista. A última coisa que a gente pode dizer é que ele seja stalinista. Aí nós temos uma ironia histórica, né? Os maoístas hoje em dia são os mais ferrenhos stalinistas ideológicos. Mas a verdade verdadeira é que o Mao Tse-tung, ele só foi o Mao Tse-tung porque ele rompeu com Stalin. Só que ele não declarou por um problema de conveniência política. Como ele era um homem fundamentalmente empírico, ele pesou aí, né? Em vez de ser uma política de conjunto, ele não era um Leon Trotsky, vamos combater a burocracia. Ele olhou e falou, melhor a gente ficar aqui, né, na maciota, deixa o Stalin lá, se o Stalin falar alguma coisa a gente faz assim, mas aqui a gente faz o que a gente acha melhor. Né? E é exatamente isso que aconteceu. O jogo entre o Mao Tse-tung e o Stalin é permanente. Assim como foi também a relação do Stalin com o Tito e a direção iugoslava. O Tito também não era stalinista. Ele se tornou uma força independente do stalinismo. O Stalin não queria que ele fizesse a revolução na Iugoslávia. Ele fez, desagradou o Stalin. Eles mantiveram o relacionamento. Aí eu acho até que, embora o Tito procurasse uma independência do Stalin, ele não era provavelmente tão consciente quanto o Mao Tse-tung. Mas o fato é que tanto a Revolução Iugoslava quanto a Revolução Chinesa eram totalmente incompatíveis com o stalinismo. Por isso que a União Soviética vai romper com os dois países. E vai chover acusação sobre o Mao Tse-tung, sobre o Tito, assim como aconteceu com o Trotsky. Aquela campanha, né, de lama assim, gigantesca da União Soviética contra os dissidentes. A verdade verdadeira, o fundo dessa história, é que as revoluções são incompatíveis com as contra-revoluções. Né? Elas são, na verdade, são inimigos mortais. Então, a ruptura era uma coisa inevitável. Nós vamos ver, inclusive, que na China, a situação do Partido Comunista e do governo chinês é uma situação turbulenta o tempo todo. Né? Na tentativa dos dirigentes chineses, que não são marxistas, não são verdadeiros revolucionários, né, no sentido marxista da palavra, encontrarem um caminho no meio daquela crise monumental que é produzida pela Revolução. Aí nós temos, por exemplo, né, numa outra oportunidade a gente pode discutir, um caso que marca bem esse problema político, que é como é que chama? A Revolução Cultural. A Revolução Cultural é um movimento de crise do Partido Comunista com a burocracia.
Tá? O Mao Tse-tung impulsiona a Revolução Cultural, apesar dele ser um membro da burocracia, digamos assim. Ele é digamos assim, a milícia, como é que chama? Os guardas vermelhos da Revolução Cultural, eles são fanaticamente maoístas, né? E isso é uma luta interna dentro do Partido Comunista. O Mao leva a situação totalmente para a esquerda, empiricamente. Depois ele é obrigado a conter essa situação. Eu tive um professor de política internacional, que ele contou uma vez a história da Revolução Cultural, então ele disse que, não sei quem, ele era uma pessoa que conhecia muita gente e tal, ele tinha trabalhado no Ministério de Assuntos de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, ele conhecia um mundo de gente. Então, ele disse o seguinte, que quando a Revolução Cultural chegou num determinado ponto, ele chamou os guardas vermelhos e falou: essa revolução foi feita para acabar com a burocracia, mas ela tem que terminar agora, porque sobrou apenas um burocrata e esse vocês não vão derrubar, que sou eu. Né? Não sei se a história é verdadeira, uma anedota, né? Que ele contou lá, mas dá bem o quadro da situação, né? O empirismo da Revolução Chinesa. Então, quer dizer, meio que concluindo um pouco a nossa exposição, né? Qual que é a nossa conclusão final? Que nós temos que olhar para os acontecimentos políticos analisando cuidadosamente os fatos. Tem que deixar um pouco, né, a apresentação, né, ou como a gente diria filosoficamente, a representação ideológica dos acontecimentos e ver o que realmente aconteceu. Porque se você conversar com um maoísta, isso que eu apresentei aqui, para ele é como se fosse um outro universo paralelo, né? Não tem aqueles filmes de ficção científica que tem a Terra 1 e Terra 2? Seria assim, né? A China dessa exposição que eu fiz aqui a deles é outro, um universo paralelo. São dois universos totalmente diferentes. Tudo que é ideologia, tudo que é justificativa, tudo que é uma explicação para uma outra coisa, que é típico da ideologia, né? O cidadão vai fazer aí ele justifica que isso, que aquilo, usa palavras do marxismo, tudo isso daí se transforma na realidade, e a realidade desaparece, né? Na mitologia, assim, a classe operária chinesa, eu li livros sobre a Revolução Chinesa que eu li o livro e falei, mas todo mundo era a favor da Revolução, segundo a pessoa que escreveu o livro. A burguesia, a pequena burguesia, todo mundo. Ela só não falava da classe operária. Eu falei, onde é que está a classe operária chinesa nesse livro? É como se a classe operária não existisse, quer dizer, uma transformação da realidade. Já existem inúmeras teorias, infelizmente a gente não pode pegar todas elas aqui, que procuram explicar esse suposto fenômeno inexplicável da Revolução Camponesa. Na verdade, não há muita coisa. Quer dizer, nós temos que explicar. Aqui tem uma explicação, né? Mas não é uma coisa tão misteriosa assim que você precisasse queimar o cérebro, né? Queimar os fusíveis do cérebro para chegar a uma conclusão. A verdade é que se nós tivermos uma flexibilidade de análise, quer dizer, se o marxismo é um método, um instrumento para compreender a realidade, não um esquema dentro do qual você encaixa a realidade, a gente vai ver que a dificuldade de entender a Revolução Chinesa, primeiro é que você precisa reunir os dados, né? Se você aceita que a classe operária não teve nenhuma participação na Revolução, pronto, você não vai atrás de saber o que estava acontecendo nas cidades. Segundo, você precisa ver a coisa no desenvolvimento histórico, porque nada sai do nada, né? A realidade ela vai se formando, ela é um movimento permanente, né? A análise marxista, ela é uma análise histórica, ela é uma análise do desenvolvimento, não é uma análise estática.
E terceiro, a gente tem que entender que nem sempre, né? Os fatores que compõem uma determinada situação, eles estão na ordem estabelecida, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pode aparecer 5, 3, 2, 4, 1. E você precisa examinar o negócio para ver como é que esses fatores agiram. A ideologia da revolução, da via chinesa original para o comunismo, do sino marxista, é apenas isso, uma ideologia. Não existe nada disso. Em grande medida, é um revisionismo do marxismo, porque procura mostrar que a tese fundamental de Marx, né, que é que a luta de classes conduz à ditadura do proletariado, é falsa. O proletariado pode ser substituído, não sei o que lá. E isso não é assim, né? Basta examinar com certo cuidado que a gente vê. Uma dificuldade da análise é que ninguém conta a história direito. Se vocês pegarem uma pilha de livros sobre a Revolução Chinesa, todas essas histórias são muito incompletas. Você tem que montar o quebra-cabeças através de um exame, como nós não estamos na China, né? Não vimos a Revolução Chinesa, tem que ver através dos livros. Você tem que montar o quebra-cabeças através do estudo de uma série de fatos, você tem que fazer um levantamento dos fatos. Mas isso é assim com todas as revoluções. Em grande medida, um problema da esquerda é que a própria Revolução Russa é muito mal compreendida, né? Se a pessoa tem dificuldade de entender a Revolução Russa, que foi explicada assim, para qualquer um entender por Trotsky, no livro História da Revolução Russa, imagine a Revolução Chinesa, que ninguém explicou nada do que aconteceu de fato nessa revolução. Bom, vamos aí para as perguntas finais? Bom, vamos lá. Silvia Lux, a pergunta é como os comunistas se armavam? Como eles se armaram? Eles tiravam as armas da burguesia. É como a classe operária se arma em todas as revoluções. Mais uma aqui da Silvia Lux. No Brasil, movimentos como o MST teriam condições de encabeçar um movimento revolucionário? Bom, logicamente que o MST não tem uma direção revolucionária, não tem uma orientação revolucionária, né? Nem os militantes estão treinados para nenhuma atividade de tipo revolucionário. O Partido Comunista Chinês, um partido que havia participado de várias atividades revolucionárias, já tinha uma cultura, um treinamento, uma experiência, né, na atividade revolucionária. Agora, a gente já viu aí que várias forças podem adquirir uma liderança sobre um movimento revolucionário. Mas que uma revolução aconteça simplesmente por uma força que não é verdadeiramente revolucionária, isso é uma situação excepcional. Apesar de que, se a gente olhar as revoluções depois da Segunda Guerra Mundial, foram todas dirigidas por forças mais ou menos empíricas, mas como elas foram poucas também, num certo sentido, as vitoriosas, dá para perceber que é uma exceção, né? Cuba, os cubanos nem eram marxistas, nem eram socialistas, nem nada. China, é uma exceção. Agora, essa situação, ela mostra também o impacto da revolução, né? Que ela conseguiu ir a um determinado ponto, não dá para dizer que ela foi completamente vitoriosa, mas derrubou o regime político burguês sem que as condições todas estivessem dadas. Quer dizer, a força da revolução, e isso é um dado muito importante na análise, ela é muito grande. Não, mas eu queria que você fizesse uma comparação, porque em um momento você falou que
tem uma confusão sobre a Revolução Chinesa por conta do exército camponês. Só que na Revolução Russa, que ninguém disputa que seja uma revolução operária, o pessoal, uma coisa que muito pouca gente sabe é que muita gente compara a direita compara a Revolução Russa a um golpe militar, porque foi dado, a principal força em Petrogrado e em outras cidades era o exército oficial, em certo sentido. Tinha a Guarda Vermelha e tudo, mas foi o exército que derrubou o governo e tomou o poder. E o exército era majoritariamente camponês também. Mas isso daí não invalida o caráter operário da Revolução Russa. Eu queria que você comentasse isso e eu queria que você fizesse uma comparação do Mao Tse Tung com os outros líderes revolucionários depois da guerra, porque você já começou a falar sobre isso daí agora, mas um Fidel Castro, um Ho Chi Minh, outras figuras desse tipo, eles também eram líderes empíricos. Nenhum deles se destaca por ser nenhum grande teórico. Bom, o primeiro caso é bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Na Revolução Russa, tanto Lenin como Trotsky consideram que o exército é uma organização camponesa. Então eles consideram que a Aliança Operária e Camponesa, na história da Revolução Russa do Trotsky, isso daí aparece com muita nitidez. A Aliança Operária e Camponesa se dá dentro dos soviets entre os soldados e os operários, porque os soldados são de maioria camponesa. E é fato, né? A tomada do poder, se não foi somente o exército, né? Mas foi o partido bolchevique e a Guarda Vermelha e o exército. Mas a força de choque mais importante, a armada, era o exército, e o exército era formado por camponeses, não por operários. E depois o Exército Vermelho vai ser formado também majoritariamente por camponeses. Precisa levar em consideração esses fatos para não se deixar confundir por essas ideias, né? Num país atrasado, como a Rússia, como a China, uma força armada muito grande teria que ser obrigatoriamente camponesa, não teria outro jeito. E isso daí não muda o caráter da Revolução. O caráter da Revolução também é dado pelo regime social que ela implanta, né? Nós não podemos trocar os fatores. A Revolução Chinesa acabou na expropriação da burguesia, no chamado comunismo chinês, que é muito contraditório, é verdade, muito confuso, muito empírico, mas que não deixa de ser, né? Ninguém nega que na China foi estabelecida a ditadura do proletariado. O que você falou em segundo lugar? Comparação com o Mao Tse Tung, Fidel Castro, Ho Chi Minh. Eu acho que o Mao Tse Tung é um líder parecido com Fidel Castro, né? Parecido com Ho Chi Minh. São homens práticos, com uma série de pensamentos políticos que eram puro preconceito e que vão mudando as suas opiniões e vão acompanhando o desenvolvimento da Revolução. Por exemplo, Fidel Castro, ele estabelece um governo burguês quando ele toma o poder. Pela pressão das massas, operárias no caso, muito claramente, pela pressão do exército rebelde, ele é obrigado a derrubar o próprio governo que ele estabeleceu e declarar que a Revolução é a Revolução Socialista. Quer dizer, ele foi evoluindo, digamos assim, se adaptando ao desenvolvimento da Revolução de maneira empírica, à medida que ia acontecendo, sem um plano pré-concebido. Depois é lógico, né? A liderança cubana, todo governo, todos esses governos têm uma propensão a estabelecer o mito glorioso da Revolução, mas eu acho que do ponto de vista revolucionário, melhor do que o mito é uma compreensão a mais exata possível da realidade. Agora, embora todas essas pessoas elas têm os seus méritos, né? Muitos grupos trotskistas têm o péssimo hábito, inclusive, de descartar totalmente pessoas que foram dirigentes das revoluções
E fizeram muitas coisas impressionantes. A luta do povo do Vietnã é muito impressionante. Se você não tem admiração por isso, você não pode ser um revolucionário. Você é um revolucionário de gabinete, de salão, né? Eu acho que todas as pessoas que dirigiram essas revoluções são pessoas que têm muitos méritos, por mais que a gente possa fazer críticas. E eu acho que é provável, né, assim numa análise agora, assim de momento, que o Mao Tse Tung seja o mais talentoso de todos esses dirigentes. Porque ele enfrentou muitas situações muito complicadas e o stalinismo complicou muito a vida dele, né? Na realidade, ele sobreviveu, né, o Partido Comunista Chinês sobreviveu a um longo período de retrocesso. Não é uma novidade na história do mundo. É comum, na verdade, que as guerrilhas elas se isolem aí num lugar e assumam uma posição defensiva e sobrevivam. Assim como é comum também que elas sejam completamente destruídas. A gente, inclusive, tem um exemplo das Farc aqui do lado, na Colômbia. Mas a gente tem, por exemplo, os sandinistas existiram durante muitos anos, assim, no isolamento. A Frente Nacional de Libertação de El Salvador, mesma coisa, né? Nos países mais agrários da América Latina, houve muito movimento guerrilheiro que ficava lá trocando tiro com o exército e tal, e passava anos, né? Isso daí que depois, essa situação meio atroz desses grupos guerrilheiros, depois foi transformada em tática, né? A luta prolongada, quer dizer, você se esconde no mato aí e você sobrevive até que algum dia aconteça alguma coisa que transforme você num líder de uma revolução. Na maioria dos casos, esse aí não deu certo de jeito nenhum. Só um detalhe, né? Pensando nisso. Um caso que mostra assim, a inviabilidade da chamada tática maoísta, a ideológica, não o que aconteceu na realidade, é o caso do Peru. No Peru, né, um grupo maoísta foi lá para colocar em prática as teorias marxistas, explorando a situação crítica dentro do Peru, que era muito crítica, particularmente a situação dos camponeses peruanos. Só que acontece o seguinte, como eles tinham esse preconceito ideológico, eles conseguiram dominar 1/3 do território peruano. Mas eles nunca conceberam que, para ser vitoriosa, a revolução precisaria ser vitoriosa nas cidades. Porque num país moderno, por mais que o país seja atrasado, a cidade comanda o campo, e não o contrário. É a realidade da economia, é a realidade da comunicação, é a realidade do funcionamento cultural da sociedade, é a realidade de tudo. Por mais que o país seja atrasado, as cidades são o ponto fundamental. Sem obter o controle das cidades, você não pode fazer nenhuma revolução. A revolução agrária, nesse sentido, ela não existe, né? Então, o Sendero Luminoso foi completamente esmagado pela repressão, porque ele não conseguiu desenvolver a revolução, porque o que estava acontecendo no Peru era uma revolução, uma guerra civil, no sentido de levantar o povo nas cidades. E eles acabaram ficando isolados na área rural. E aí foram esmagados com uma certa facilidade. Se tivesse havido, mas não houve, uma situação revolucionária na cidade, como aconteceu na China, a guerrilha poderia ser vitoriosa. Porque foi isso que aconteceu na Nicarágua, né? Foi isso que quase aconteceu em El Salvador, foi isso que aconteceu em Cuba, foi isso que aconteceu na China. Mas no Peru não aconteceu e a guerrilha foi derrotada. Quer dizer, a ideia de que o campo cerca a cidade, a revolução é agrária, a revolução é camponesa, é fundamentalmente uma ideia completamente falsa. Bom, o Miguel Marques,
Ele pergunta se o PCO pretende lançar um livro sobre a Revolução Chinesa. Seria interessante, né? Não sei se a gente tem condições de fazer isso aí. Assim como seria interessante lançar um livro sobre a Revolução Cubana e outras revoluções também, porque uma coisa que é interessante é o seguinte: o estudo científico da Revolução é o estudo do caso concreto. Quanto mais você conhecer sobre cada revolução, os detalhes, o desenvolvimento, mais você conhece sobre a Revolução. Você tem que, se você não tiver um trabalho no sentido de comparar os diversos eventos revolucionários, se você, como eu conheço muita gente que pensa assim, revolução é a Revolução Russa, e mesmo assim a pessoa não tem muita convicção de que aquele seja um verdadeiro modelo, entre aspas, né, um modelo. Mas um caso só não explica a situação, por mais profunda que seja a sua compreensão do assunto, né? Se você quer realmente ter uma compreensão profunda, prática, concreta, precisaria estudar os vários casos das revoluções. Tem que estudar a Revolução Cubana, como é que foi de fato. E de preferência sem levar em consideração a mitologia que encobre aquele acontecimento revolucionário. O Sérgio Salgueiro pergunta: em algum momento, Marx, Lenin ou Trotsky apontaram a estreita relação entre as leis da física e a análise política? Sim, todos eles destacam esse fato. Quem mais destaca essa relação é o próprio Trotsky, nos exemplos que ele dá. Né? Ele tira os exemplos de vários temas de física quando ele explica a Revolução. E é correto isso daí. A sociedade não dá para você ter uma física social, mas o que acontece na sociedade só pode ser entendido através de uma ciência social. E essa ciência social, embora seja diferente da ciência natural, ela tem que manter ela mantém uma relação estreita com a ciência natural, né? Fábrica de Informação pergunta o seguinte: você acha que o próprio Mao Tse Tung tinha alguma consciência dessas conclusões que foram explicadas no curso? É possível. Ele era um líder de um movimento grande, né? Ele estava numa permanente disputa pelo poder. Bom, se você tem liderança de um determinado movimento, essa liderança sempre se vê confrontada com problemas que ela tem dificuldade de resolver, principalmente se você não tem um conhecimento profundo do tema, né? A revolução, por exemplo. Então eu acho que ele tinha consciência de que muita coisa que ele estava fazendo era improvisação. Mas ele procurava sistematizar o método dele. Nos escritos dele, ele é muito sistemático. Você vê que ele vai passando de uma posição para outra, mas ele pensa de uma maneira muito prática e muito sistemática, né? Silvia Lux pergunta sobre a Coreia do Norte também. Acho que nesse sentido, da Vietnã, Cuba. Bom, a Coreia do Norte foi influenciada pela Revolução Cubana, pela Revolução Chinesa, né? Os chineses participaram da própria Revolução Coreana. Os coreanos, vietnamitas e tal, eles são, quase todos eles, antigamente, né, muito tempo atrás, eles eram um povo só. Foram se diferenciando aí. Então há uma relação muito estreita, até hoje, né? A Coreia do Norte e a China mantêm relações muito estreitas. A influência dos maoístas na Coreia é grande. Lógico que também a Revolução Coreana, que levou ao processo de surgimento de uma burocracia e tudo mais, tem o seu próprio mito, né? Cada um tem um mito lá, porque no fundo a burocracia é um fenômeno nacional, não é um fenômeno internacional.
Tanto você vê que o Stalin era uma coisa, já o Mao Tse-tung era outra, já o outro era outra. Só os lugares onde a União Soviética stalinista controlava rigidamente adotavam a mitologia russa e isso daí era mal recebido, né? Havia muito antagonismo entre, por exemplo, os setores da burocracia do leste europeu e os russos. Os russos apareciam ali para vários setores como sendo um povo opressor, né? Tudo isso daí o que é, no fundo? Nacionalismo, né, desses setores que se diziam comunistas. Bom, a Roseli Santos pergunta se há bibliografia em português para o estudo. Nós vamos colocar uma bibliografia no universidademarxista.com.br. Nós vamos, inclusive, valer um aviso, né, para quem acompanhou o curso até aqui. Nós temos bastante coisa lá na Universidade Marxista já, mas nós vamos colocar, nas próximas semanas, nós vamos colocar ainda mais material, nós vamos aprofundar. E as pessoas que assinaram, né, nós vamos manter essa assinatura até a Universidade de Férias, que é em janeiro, fevereiro. Acho que é a última agora. Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. Rui, o Mao Tse-tung é comparado ao Trotsky? Não. Tudo bem que o Mao Tse-tung é como o Fidel Castro. Ele não é um teórico do marxismo, ele não tem essa... Trotsky é um dos grandes teóricos do marxismo. E olha que o marxismo tem muitos intelectuais e teóricos importantes, né? É muito fácil a gente falar. Os 4 maiores teóricos do marxismo são Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Sendo que Marx põe uma estrada longa de poeira no segundo colocado, né? E do Trotsky para o Lenin também tem uma certa distância. Mas os 4, não há dúvida nenhuma, que são, digamos assim, a Bíblia do marxismo, para usar uma palavra incorreta, são os escritos dessas 4 pessoas. São altamente confiáveis, né? Lógico que tudo tem que ser visto de uma maneira crítica, não podemos considerar o marxismo como uma religião, uma ciência, mas esses são os 4 grandes formuladores, né? Mao Tse-tung não chega nem perto desses 4 aí. Ele nem era, eu nem acho que ele era propriamente um teórico. Ele não tem livros assim como Trotsky, onde ele explica, né? Não tem uma história da Revolução Russa, não tem nada disso. Eu acho que a gente não deve, por motivos ideológicos, deixar de dar o mérito a quem tem. Por exemplo, Fidel Castro, com todas as críticas que você possa fazer a ele, durante e depois da Revolução, é uma personalidade que merece uma admiração. Mesma coisa o Ho Chi Minh, mesma coisa o próprio Mao Tse-tung, né? Isso é uma coisa. Se você não sabe, como é que se diz, apreciar a importância das pessoas, também você não tem uma avaliação realista da realidade, né? O Mao Tse-tung era uma pessoa extremamente habilidosa na arte da guerra de guerrilhas, na arte da direção de um partido e tudo mais. Ele fez muita coisa que a gente deve condenar e tudo, mas não há dúvida nenhuma de que ele era uma pessoa de qualidades. Agora, daí a elevar, por exemplo, tanto Mao Tse-tung como Fidel Castro, como outros, a categoria de um Trotsky, de um Lenin, isso daí já é uma desproporção, é uma coisa meio ridícula, meio absurda. Apareceram mais 2 aqui. Para encerrar, agora sim, vai. Primeiro, é uma pergunta que você já falou, mas eu vou fazer aqui, porque o companheiro talvez tenha perdido. Mao Tse-tung, não. É o Paulo Peixoto, ele pergunta se é verdade que a União Soviética e as forças do mal se romperam? As forças do mal? As forças do mal.
O Mao Tse-tung ele vai romper com a União Soviética depois da morte do Stalin, na época do Khrushchev. Inclusive, ele vai aproveitar as reformas khrushchevianas para acusar os russos de revisionismo do stalinismo, que é outra ironia, né? É uma esperteza e uma ironia, né? Que o grande revisionista do stalinismo é ele mesmo, né? Na verdade, ele rompeu com o stalinismo. É por isso que os maoístas acham que defendem o Stalin? Porque eles acreditaram nessa história? Criou-se essa confusão. O Stalin seria muito revolucionário, aí veio o Khrushchev e derrubou o regime stalinista e tudo. A única coisa estranha é que ele não derrubou nada. Ele não derrubou nenhum regime. O pessoal não se dá conta de que o grande derrubador do regime não derrubou nada. Eles se livraram de algumas pessoas só, que estavam disputando o poder. Se não me engano, o Beria, né? Diz a lenda que numa das primeiras reuniões do Comitê Central depois da morte do Stalin, o Beria entrou na sala, levou um tiro na cabeça, enrolaram ele num tapete e levaram ele embora. Não sei se essa história é verdadeira, porque tem muito mito, né? Mas também não é que o Beria fosse preservar a imagem do Stalin, não. Muito pelo contrário. Outras pessoas dizem que o Beria matou o Stalin, né? Já vi essa versão também. Que o Stalin teve um ataque lá, e o pessoal estava com medo de entrar no quarto e tal. Aí quando ele não respondeu de manhã, chamaram o Beria, e algumas pessoas dizem que o Beria teria feito um comentário, né? Por que esse cara não morre de uma vez, alguma coisa assim? O Stalin estava lá com o olho e ele teria sufocado o Stalin. Mas aí vai saber, né? Essas histórias de bastidores, cada um conta uma história diferente. O Khrushchev não derrubou o stalinismo, ele simplesmente meteu o pau no Stalin, que é que ele não tem aquela piada, né? Que o cara se torna presidente, aí o presidente anterior entrega para ele duas cartas, né? Falou, no caso de crise, você abre uma carta, se a crise continuar, você abre a segunda carta. Aí, o cidadão está lá como presidente, tem uma crise. Então ele abre a carta do antecessor dele, né? E o antecessor fala assim, coloque toda a culpa no seu antecessor. Daí o cara vai lá na televisão e fala, não, essa crise é por causa do presidente anterior, que fez tudo errado e tal. Bom, aí a crise passa momentaneamente e volta, né? Aí ele vai lá e abre a segunda carta, e a segunda carta fala, escreva 2 cartas para o seu sucessor. Essa foi a política do Khrushchev em relação ao Stalin, né? Ele recebeu 2 cartas, aí quando veio a crise, esse Stalin era um cafajeste e tal. Ele era praticamente braço direito do Stalin. Eu acho que é Boca aqui o nome, não consigo ler. O que acham da quarta teoria política? Quarta teoria, o nacional-bolchevismo, é isso? Não sei. Só tá solto aqui essa pergunta. Solto. Se é o nacional-bolchevismo, que é um número, não sei o que lá, teoria política. É uma teoria de direita, né? Disfarçada de esquerda. Nasbol, né? O pessoal chama. Rui, qual que é o principal aprendizado com a Revolução Chinesa? Eu acho que o importante do estudo de cada revolução, e a Revolução Chinesa nesse sentido, ela é bem significativa, é você compreender o mecanismo da revolução. Então aqui nós temos, tanto no caso de Cuba, como no caso da China, são casos que, digamos assim, fogem um pouco do padrão, vamos dizer assim, entre aspas, né, clássico da Revolução Russa. Se você vai desenvolver uma atividade revolucionária, você tem que ter um conhecimento dessa diversidade, né, das possibilidades. Então, por exemplo, eu já vi muita gente acha assim que
muita gente de esquerda, até que se diz trotskista, acha que a luta, a guerra de guerrilhas é uma coisa errada. Não é verdade. A guerra de guerrilhas é um método de luta. Quando a gente estuda a Revolução Cubana ou a Revolução Chinesa, a gente vê, né, tanto as limitações como o potencial da guerra de guerrilha. A gente aprende com os erros que são cometidos aí. A Revolução Chinesa de 1925-27, ela foi considerada por Trotsky como se ela fosse a cópia em negativo da Revolução Russa. Tudo que os bolcheviques fizeram certo na Revolução Russa de 1917, Stalin fez errado na Revolução Chinesa de 1925. Então, quer dizer, é interessante ver essa diferença, né? Cada vez que você estuda, o processo revolucionário ele não vai se desenvolver da maneira como você espera exatamente. Se você tiver um modelo fixo na cabeça, o mais provável é que você vai se confundir diante dos acontecimentos, né? Então, o estudo das variantes, do deslocamento que os acontecimentos vão promovendo e tudo, ele é importante para orientar a atividade revolucionária. Uma coisa que a gente deve lembrar sempre é o seguinte, Lenin, Trotsky, não é que eles foram lá e fizeram a Revolução Russa, dirigiram a Revolução Russa mais propriamente, do nada. Eles eram estudiosos muito minuciosos das revoluções anteriores. Revolução de 1848, eles tinham estudado no detalhe, principalmente a análise do Marx sobre a França, a análise do Engels sobre a Alemanha, né? As outras revoluções de 1848. Você não pode ser um revolucionário profissional se você não conhece o ofício da revolução. E você não pode conhecer o ofício da revolução só de um ponto de vista prático. Você tem que conhecer os exemplos históricos. E aí é importante, são importantes as revoluções vitoriosas e as revoluções fracassadas. Na época de Marx, não houve nenhuma revolução vitoriosa. Elas fracassaram. As revoluções de 1848 foram todas derrotadas. Depois a Comuna de Paris foi derrotada, mas ele extraiu daí, através da crítica, toda uma teoria da revolução que foi aproveitada pelos revolucionários russos em 1917. Então é importante. Aqui nós vivemos numa época extremamente turbulenta e confusa, caótica desse ponto de vista. Então é possível uma série de variantes revolucionárias e nas mais diversas situações. Daí a obrigatoriedade de um estudo amplo do problema da revolução, de cada caso revolucionário em particular. Se você não tem isso aí, é difícil. E não só das revoluções, de casos políticos diversos que já aconteceram, né? Por exemplo, as grandes crises políticas todas têm que ser estudadas, o maior número possível. A Revolução Chinesa eu acho que é um caso dos mais importantes. É uma revolução muito grande e extremamente confusa pela confusão política da sua própria direção, né? Mas também pelos acontecimentos, pela influência stalinista, tudo. Acabaram as perguntas. Podemos encerrar? Já acabaram as perguntas? Bom, pessoal, acabou-se. Essa foi a 5ª aula do curso. Se você, por acaso, só entrou hoje para assistir a 5ª aula, no nosso acervo do canal estão lá as outras aulas, 1, 2, 3 e 4, né, esse curso que foi feito aí durante toda a semana, começou na segunda-feira e terminou hoje. Lembrando que o próximo curso aí de maior intensidade vai ser a Universidade de Férias, com o tema Fascismo, que é e como combatê-lo, a continuação desse tema. Então já fiquem aí ligados na programação da Causa Operária TV, no nosso site causaoperaria.org.br, que lá a gente vai informar onde será a Universidade de Férias, as datas e o local. Bom, ainda dá tempo de você entrar em universidademarxista.com.br e fazer a inscrição para o curso para receber os materiais. Tem textos traduzidos, tem imagens, vídeos,
verbetes de enciclopédia, tudo isso a gente preparou para você poder reassistir as aulas e consultar esses materiais que são importantíssimos para a compreensão do curso. É isso, queria agradecer a audiência de todo mundo e amanhã a gente está de volta aqui na Análise Política da Semana, às 11h30 da manhã, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo. Venha para cá se estiver em São Paulo, assista com a gente ao vivo, assista nos outros centros culturais e nas sedes do PCO, amanhã com a análise aí sobre essa situação aí da libertação do Lula. Então, imperdível a Análise Política da Semana, às 11h30 da manhã. Muito obrigado a todo mundo e até amanhã, e fiquem ligados na nossa programação. Boa noite para todos.